Termo de depoimento número 3, relativo ao termo de colaboração número 4, cujo título é Pagamento LM, pagamento de vantagens indevidas para aumento de linha de crédito à exportação em Angola em 2010. Depoimento que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente e acompanhado de seus advogados Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Esse depoimento ele é prestado no contexto de uma colaboração, um processo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal, nos termos da Lei 12.850 de 2013. Marcelo, eu te pergunto se estes são seus defensores e se tu, de livre e espontânea vontade, que tu presta esse depoimento, e ainda se tu está ciente de que os benefícios que tu vais obter da colaboração dependem da natureza e da qualidade da tua colaboração com a justiça. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Muito obrigado. Marcelo, então, por favor, se puderes esclarecer ou prestar esclarecimentos a respeito desse termo, que é o pagamento de vantagens indevidas para aumento da linha de crédito à exportação em Angola. Essa é uma das fontes. Angola foi uma das fontes. A conta italiana, ela chegou a um pouco mais de 200 milhões de reais, onde ela basicamente tinha como fontes, quer dizer, as empresas que faziam os créditos nessa conta, eram responsáveis pelos créditos, eram basicamente 4 negócios. A Braskem, por conta do refis da crise. Crédito este que o Guido e o Paulo sabiam que vinha da Braskem, sabiam que era por conta dos 50. Existia, além, 2 créditos que aí meus interlocutores não sabiam de onde vinha, e internamente eu aloquei ao Júnior e ao Henrique Valadares, e este especificamente, que era um crédito do Rebate Angola, que o Guido não conhecia esse tema e o Palocci sabia que vinha deste tema de Angola. Então o Palocci sabia que este crédito, nessa nossa relação, vinha deste tema específico, que foi a linha de crédito, o que eu chamo de contrapartida específica. Nesse caso específico, foi a negociação que ocorreu em 2009 e se concretizou em 2010, de um aumento da linha de crédito. Essa linha de crédito acabou sendo fechada no valor de R$1 bilhão. No meio dessa negociação, o Paulo Bernardo, que foi indicado por Lula para tratar esse assunto, pediu então para a gente, quer dizer, pediu para mim 40 milhões para que essa linha de crédito fosse para 1 bilhão. Eu chequei na época com ele responsável, que era uma média, e ele, por isso que está LM na planilha, e ele me disse que tinha já um valor, se não me engano, 600, 700 milhões de dólares de contratos assinados em Angola, e que conseguiria então provisionar este rebate dentro do custo dos contratos, porque ele já sabia basicamente a receita e o custo do contrato, tinha margem para colocar esses 40. Então eu concordei com o pedido de Paulo Bernardo, mas fui no Palocci, que estava acompanhando tudo. Na época Palocci não tinha o governo, mas era meu interlocutor, e combinei com o Palocci que esse custo, esse dinheiro, como viria de Angola, ele teria uma geração de 10%, e eu conseguia bater esse crédito que ele passaria a ter comigo por conta desse assunto para 36 milhões de dólares, que deu 64 milhões de reais. Então, basicamente, depois teve em outras negociações, na segunda que teve logo em seguida, até mais ou menos veio a ideia de se ter, mas acabou, a gente não tinha nesse momento os contratos fechados em Angola, e aí acabou não evoluindo, e ficou só nesse rebate que teve nessa linha de crédito. Acho que um ponto importante a mencionar é que uma das pessoas que acabaram recebendo, um dos candidatos do partido que acabaram recebendo dinheiro, recursos, e que foram utilizados e que foram debitados da conta italiana,
foi a Gleisi, na campanha dela, e esses valores... Desculpa, Marcelo, qual campanha? Com certeza 2010 e 2014. A gente tem, na verdade, o sistema diz, eu acho que foi, tenho quase certeza que foi 2010 e 2014, nas duas campanhas, mas eu acho com certeza no governo do Paraná, que foi 2014, né? E acho que o governo do Paraná. E eu sei o seguinte: quando o Paulo Bernardo conseguiu que esse dinheiro viesse da conta italiana, com toda certeza foi também pelo fato de que ele tinha se envolvido nesse assunto. E daí veio a autorização de Palocci, porque normalmente não era Paulo Bernardo que autorizava o pagamento, era Palocci. Então veio a autorização de Palocci de dar este apoio à Gleisi da conta italiana, foi descontado da conta italiana, e com certeza foi porque do envolvimento do Paulo Bernardo na época desse assunto. Agora, Paulo Bernardo acertou o 40, mas ele nunca depois, fora esse assunto da Gleisi, ele nunca tratou comigo da conta italiana. Ele apenas foi interlocutor para me informar que precisava 40 milhões, e depois foi a pessoa com quem, ao longo do processo de negociação, porque que se deu ao longo de 6 meses, interação, governo Angola, governo brasileiro, eu ia conversando. E tu sabes por que o Paulo Bernardo participou desse processo? Qual era? Paulo Bernardo veio indicado por Lula para tratar esse assunto, entendeu? A questão que eu estou tentando me lembrar, e honestamente é o seguinte: eu não sei se na época ele falou que ele foi indicado por Lula, ou se essa orientação veio de meu pai, ou de Alexandrino, ou de Pedro à época. Eu sei o seguinte: eu tenho certeza que eu fiquei na cabeça que ele veio indicado por Lula, até porque era um assunto que ele não sabia dessa minha conta corrente com o Palocci, ele nunca se meteu nisso, e ele veio dizendo: olha, Marcelo, ele não tinha por que se envolver nesse assunto de Angola, porque ele era ministro do planejamento, essa negociação se dava no ministro da Fazenda. Guido não se envolveu do ponto de... Eu nunca tratei com Guido sobre esses 40 que teve nada. Com Guido, toda hora que tinha uma negociação da linha de crédito, fazia parte da minha agenda com Guido, mas nunca houve pedido dele para a linha de crédito, nem eu fiz nenhuma espécie de sinalização disso. Então o que houve foi esses 40 milhões que foi pedido para Paulo Bernardo. Tá. O senhor se recorda do codinome que era atribuído a Gleisi Hoffmann? Agora eu conheço, eu tive, os meus advogados tiveram acesso, mas eu na época não sabia que o codinome dela era codinome Coxa, entendeu? Inclusive eu fiz o pessoal me deu os codinomes todos, dos quais eu identifiquei 17 codinomes, sendo que dos 17, 5 eu vim a conhecer durante o processo de colaboração com acesso às informações do Drauzes. E esse foi um dos que eu vim a conhecer durante o processo de colaboração. Quer dizer, eu nunca me referia a esse tema. Simplesmente esse Gleisi, ou eu avisei a Júnior, porque era uma relação com o governo do Paraná, era da área de infraestrutura, ou eu avisei o Humberto: olha, veio um pedido para a Gleisi e está autorizado a descontar da conta italiana. Era assim mais ou menos que funcionava. Na verdade, quando o Palocci, eu não me preocupava muito nem guardar a memória. Quer dizer, se vinha um pedido, eu simplesmente dizia: faz e desconta. Que na verdade era como se esse compromisso eu já assumi na hora que eu fechei o valor da conta italiana. Quer dizer, o pagamento depois, eu não questionava o pagamento para onde era. Tá. E tu te recorda do valor total que foi encaminhado para a campanha da Gleisi Hoffmann? Olha, o pessoal identificou no sistema 1 milhão de reais. Eu não me recordo exatamente do valor. Me lembro que teve esse pedido, foi descontado a conta italiana, o pessoal identificou 1 milhão de reais no sistema, mas eu não me recordo exatamente. Tá certo.
Eu não sei se os senhores têm algum acréscimo a fazer? Não? Então dou por encerrado o termo de depoimento número 4.